E aí, manos e minas? Nessa história, o mundo entrou numa era glacial, e nosso protagonista foi traído pela sua namorada, que tomou a sua vida, em troca de comida. Mas de algum jeito, ao invés de morrer, ele voltou no tempo, e vai usar essa oportunidade para sobreviver nessa nova era do gelo, e se vingar da mulher que o traiu. Sem mais delongas, vamos começar a história. A Terra entrou em uma nova era do gelo. As temperaturas globais continuam caindo, mas por favor, não percam a esperança. O governo não nos esqueceu. Enquanto estivermos juntos, vamos superar essa crise. Vamos todos sobreviver. Quem disse essas palavras foi um homem que estava na frente de uma câmera. Por meio de uma transmissão, ele estava tentando acalmar as pessoas diante de uma crise. Mas no meio da sua transmissão, um avião acabou perdendo o controle, caindo em cima dele, destruindo a câmera, assim, acabando com a transmissão. Diante de uma TV, cheia de estática, vemos um local cheio de sacolas e caixas, em um lugar que está sendo engolido pelo gelo. De repente, começamos a ouvir umas batidas na porta. Se aproximando da porta, estava um cara, carregando um bastão cheio de pregos. Ele olhou pelo olho da porta, e descobriu quem estava do outro lado. Era uma bela mulher loira, com olhos brilhantes. Ele logo a reconheceu, e chama pelo nome dela, Yona. Implorando para ele abrir a porta, ela chama pelo seu nome, Hanfeng. Todo bobo, Hanfeng abriu a porta. Cuidadoso, ele pergunta para ela o motivo dela ter vindo a um lugar tão perigoso, e sozinha. Em resposta, ela se inclina, e lhe dá um beijo que deixou Feng muito vermelho. Envergonhado, ele pergunta o que ela está fazendo. Com lágrimas nos olhos, ela responde que veio apenas para vê-lo. Chegando perto, ela diz: Você é o único que sempre me apoiou, que sempre me ajudou, quando eu mais precisava, e agora, estou querendo retribuir o favor. Você parece estar com frio, que tal me deixar te aquecer esta noite? Animado, ele diz: Eu sempre fui apaixonado por você, eu esperei tanto por esse momento. Essas palavras deixam ela muito feliz, e querendo recompensar pelo tempo perdido, ela pede para ele fechar os olhos. Feliz por ter os seus sentimentos retribuídos, ele fecha seus olhos, esperando por mais um beijo de sua amada. Mas ao invés disso, ele foi surpreendido por um homem, que bateu em sua cabeça, com um bastão de ferro, deixando um enorme rombo em sua cabeça. Yona fica assustada, perguntando se ele não ia apenas deixá-lo inconsciente. Irritado, o homem responde que no fundo, ela já sabia que aquele merdinha precisava cair, para não causar futuros problemas, lembrando a ela que isto é o apocalipse, e essa é a forma mais fácil de se resolver um problema. Enquanto Feng está caído no chão, ele começa a sentir muita dor de cabeça. Vendo o líquido vermelho descer diante de seus olhos, ele diz: Sua vadia mentirosa. Enquanto começava a perder a consciência, tudo que ele podia ver era aquela garota, tomando a sua casa e a sua comida, que levou meses para conseguir. Ao mesmo tempo, aquela maldita começou a se esfregar naquele cara, que havia acabado de bater nele. Sua visão começou a escurecer, e a última coisa que ele viu foi aquela mulher e aquele homem rindo dele. De repente, uma luz dourada apareceu, e aos poucos, foi ficando cada vez mais forte. Ele começa a esticar a sua mão, querendo saber o que seria aquilo, mas aí, quando estava chegando perto, a luz ficou vermelha, e a partir de sua mão, a luz começou a consumi-lo, e aos poucos, ele começou a se desintegrar, não sobrando nada, virando apenas poeira cintilante. De repente, ele acordou, muito suado e bem ofegante. Percebendo uma luz, ele olha para o lado, vendo uma janela, e sem acreditar, ele fica surpreso, pois já fazia muito tempo que não sentia o calor do sol. Uma hora depois, ele descobriu que está no dia 28 de junho, mas ele se lembra que o apocalipse começou no dia 15 de julho, então, com isso, ele confirma que realmente voltou no tempo, para antes da crise. De pé em sua varanda, ele diz: Normalmente, isso me deixaria muito feliz, mas essa situação só está ficando cada vez mais estranha. Ele olha para baixo e percebe que sua mão estava brilhando como fogo. Por algum motivo, sua mão começou a brilhar, com um vermelho intenso,
Felizmente ele não sentia dor, apenas um estranho calor. De repente, ele espirrou, e da sua mão, de vermelho escarlate, mudou para verde esmeralda. Antes que pudesse entender, a aura verde começou a enlouquecer. Sem saber o que fazer, ele simplesmente entrou em casa. Dentro de casa, Feng começa a pensar sobre essa luz, se perguntando o que poderia ser e qual seria a causa. Balançando seu braço, ele tenta desativar, mas tudo o que consegue é ficar cansado, exausto. Ele começa a pensar. Depois de pensar um pouco, ele pensa que isso é exatamente igual a uma coisa que ele viu nos quadrinhos. Pegando uma faca, ele tenta ativar o seu poder, esperando alguma coisa acontecer. Depois de um tempo, nada acontece. Desanimado, ele diz que isso é muito broxante. De repente, ele começou a sentir fome, e vai para sua geladeira, apenas para descobrir que não tem nenhuma comida, apenas uma garrafa de água. Faminto, ele procura por alguma coisa, e acaba encontrando uma lata de soja. Ele abre a lata, e percebe que são apenas sementes. Decepcionado, ele diz que não tem jeito, vai ter que ir ao mercado, e fazer um enorme estoque de comida, para antes do apocalipse chegar, mas por enquanto, vai enganar a fome com essas sementes. Com sua mão verde, Feng pega uma das sementes, e a joga em sua boca, mas aí, do nada, a semente explode, e debaixo da fumaça, ele encontra uma planta, dentro de sua boca. Removendo a planta, ele pergunta, o que diabos acabou de acontecer, e então, ele percebe que o seu cansaço desapareceu, junto do brilho verde que estava em sua mão. Curioso, ele arranca uma das folhas, e descobre que dentro dela haviam brotos de soja, prontos para serem colhidos. Ele fica feliz, pois tinha acabado de descobrir a função do seu poder, e agora mesmo, ele decide começar a fazer o seu estoque. Lá fora, debaixo do sol, ele foi até o centro da cidade. Enquanto caminha, ele tenta entender como funcionam os seus poderes. Se a luz verde faz as plantas crescerem, então, o que será que a luz vermelha faz? Enquanto está pensando, ele acaba escutando alguém chamando pelo seu nome. Ele acha essa voz familiar, e ao se virar, ele reconhece aquela pessoa. É ninguém mais e ninguém menos que aquela mulher que o levou para a morte na sua primeira vida. Chocado, ele fala o nome dela. Li Yona. Essa garota foi a primeira paixão verdadeira de Feng. Por 3 anos, ele fez de tudo por ela, para deixá-la feliz, com o desejo de um dia ter um relacionamento romântico com ela. Mas agora, sabendo quem ela realmente é, e do que foi capaz de fazer com ele, tudo que Feng deseja é colocar as suas mãos ao redor do belo pescoço dela e apertar com força até ela parar de respirar. Fora dos seus pensamentos, Yona o chamou, e preocupada, ela perguntou se ele está bem, pois ela chamou seu nome várias vezes, mas ele não respondeu. Sem graça, ele diz: "Ah, desculpe, é que sua beleza me deixou sem palavras." Rindo, ela responde que isso é fofo, e pergunta quando foi que ele havia ficado tão bom em bajular. Nesse momento, ela faz uma cara de princesa, e sorrindo, ela diz: "É muita coincidência te encontrar aqui, eu estava a caminho do shopping, você quer me acompanhar?" Ela esperava que ele aceitasse, mas diferente do que esperava, Feng simplesmente passou direto por ela, dizendo que não podia, pois agora está muito ocupado. Essa resposta deixou ela confusa. Sem olhar para trás, ele pensa que agora não é uma boa hora, mas em breve, ele terá a sua vingança. Dentro de um supermercado, ele procura por suprimentos, remédios, roupas de frio, e todos os equipamentos de sobrevivência. Enquanto procura pelas suas provisões, ele começa a pensar: eu tenho que me apressar, não é apenas por causa do apocalipse, mas porque, no futuro, essa e todas as outras lojas vão ser completamente varridas. Em algum momento no futuro, alguém vai roubar tudo, e quando digo tudo, quero dizer tudo mesmo. Essa pessoa conseguiu levar a loja inteira, não deixando nada para trás. Ninguém conseguiu descobrir quem foi, então antes que isso aconteça, preciso começar a pegar tudo que puder carregar. Enquanto olha sua lista, ele se lembra de um problema. Olhando sua carteira, ele vê que não tem o suficiente, e frustrado, pergunta como vai pagar por todas essas coisas.
De repente, uma notificação aparece em seu celular, informando que seu pedido de empréstimo feito há alguns meses foi finalmente aprovado. Com isso, ele teve uma ideia. Usando seu celular, ele faz uma conta em cada banco conhecido. Animado com a ideia, ele diz: em breve, toda a economia vai entrar em colapso, não tem problema fazer alguns empréstimos. Em outro local, vemos Yona sozinha, andando pelo centro, muito irritada. Ela pergunta quando foi que o Feng começou a se fazer de difícil. Chateada, e fazendo uma cara feia, ela diz: como aquele cara ousa me dispensar? Han Feng, você é apenas um de muitos outros cachorrinhos que eu tenho, não fique se achando especial. Você nem ao menos tem um carro, e se acha bom o suficiente para me rejeitar. Da próxima vez que a gente se ver, não serei gentil com você. De repente, ela ouviu uma buzina. Olhando para trás, ela vê um grande carro, e olhando pela janela, ela nota que quem está dentro dele é justamente o Feng, dando um oi para ela. Chocada, Yona pergunta se esse carro é dele. Saindo do carro, ele responde que sim. Se gabando de seu novo carro, ele diz que acabou de comprar, com o dinheiro que recebeu dos negócios de seu pai, e revela que acabou de deixá-lo no aeroporto. Essa informação deixou ela surpresa, e fazendo uma expressão de tristeza, ela diz: me desculpe, queria que você me acompanhasse nas compras, mas não sabia que você já tinha um compromisso com seu pai. Eu sinto muito, por um instante, achei que você estava me rejeitando. Com o seu braço em volta de sua cintura, ele traz ela para perto, e Feng, com um sorriso caloroso, diz: bobinha, eu nunca faria isso. Você é a pessoa mais importante para mim. Deixar você triste é a última coisa que eu quero. Mostrando um sorriso meigo, ela diz: é ótimo ouvir isso. Agora que você está desocupado, o que acha de sairmos para comer alguma coisa, ou podemos ir ao cinema e assistir um filme? Mas aí, ela percebe que ele já tinha sumido. Atrás dela, ele responde que agora não pode, pois tem muita coisa para fazer. Curiosa, ela pergunta para ele o que tem dentro das caixas. Ele responde que são as suas compras do mês, junto de algumas besteiras que ele adora. Sorrindo para ela, ele diz que dentro de uma das caixas está o seu presente de aniversário. Essa informação deixa ela animada. Vendo que ele está muito ocupado, ela diz que vai para casa, dizendo que vai vê-lo outro dia, e ele responde que deseja vê-la muito em breve. Sorrindo, ela vai embora, e em sua mente, ela pensa que o Feng continua sendo um bom cachorrinho. Em contraparte, Feng pensa que ela continua sendo aquela mesma vadia, que sempre foi. Indo embora, ele diz: Yona, vou fazer você pagar por tudo que fez. Você e aquele cara que te ajudou vão todos pagar. Desta vez, você é quem vai estar no chão, enquanto eu vou estar rachando o bico, vendo a sua desgraça. De volta em sua casa, ele já começou a preparar tudo. O apocalipse vai começar no dia 15 de julho. A partir desse dia, os alimentos se tornarão escassos. Água e comida serão muito essenciais para a sobrevivência, então, decide estocar tudo o mais rápido possível. Claro, ele quer fazer isso sem os seus vizinhos saberem. Ele decide montar um esquema, trazer os produtos de manhã, e à noite, ele mesmo leva tudo para dentro. Além da comida, os remédios também serão muito cobiçados, então, ele pega tudo o que puder. Ele se lembra que no apocalipse, as linhas elétricas vão deixar de funcionar. Querendo se preparar, ele paga pessoas para construírem um sistema de aquecimento independente, com um gerador de emergência. Aproveitando, ele também pede para reforçar as portas e as paredes de sua casa, não querendo correr o risco de uma invasão. Ele também pede para construir um mini depósito, um local de armazenagem, onde ele pode guardar suprimentos para uma emergência. Terminado todos os preparativos, ele percebe que já tinha se passado um mês, e agora, está no 14 de julho, um dia antes do apocalipse começar. Olhando a sua lista, ele confirma que todos os itens e equipamentos foram adquiridos com sucesso. Tudo o que é essencial para sobreviver, está tudo aqui. Agora, só falta uma coisa para conferir, e essa coisa é o seu misterioso poder.